Os países ricos prometeram, mas não cumpriram, criar um fundo que ajudasse os países pobres a se adaptar à crise climática. Agora, os integrantes do BRICS resolveram se juntar para cobrar. Voltamos aí para 2009, estava rolando lá a COP15 e os países ricos prometeram fazer um fundo para o qual eles doariam 100 bilhões de dólares até 2020. Já passamos de 2020, eles cumpriram? Não cumpriram. O que foi feito? Estenderam esse prazo até 2025. O problema é que, ao que tudo indica, eles não vão cumprir de volta. Não vão cumprir de volta. E daí, o que tá... Quanto disso que já foi pago, né? Supostamente já foram pagos 59 bilhões dos 100 bilhões. Supostamente por quê? Porque a gente tem lá o Oxfam, que é um instituto, né, que ele monitora a desigualdade no mundo. Ele, a cada 3 anos, se eu não me engano, ele publica esse Climate Finance Shadow Report, né? O último foi publicado em 2020, 2023 deve sair ainda esse ano, na qual eles monitoram, ver o que realmente está sendo pago disso aí. De acordo com eles, enquanto o que é reportado são 59,5 bilhões, na verdade, desses 59,5 milhões, só entre 19 e 22,5 bilhões realmente são relacionados ao clima. E só 6 a 7 bilhões realmente são relacionados a financiar a adaptação às mudanças climáticas. Então, é bem menos do que esses 59 bilhões. E lembra-se, o objetivo era chegar a 100. Então, assim, tá feio o negócio. Os caras não estão pagando. Daí, os BRICS resolveram cobrar, né? Então, a gente tem aqui reportagem de hoje, dia 3/6, no Correio Brasiliense. BRICS cobra dos países ricos verbas prometidas para questões climáticas. Meta das grandes economias de mobilizarem conjuntamente 100 bilhões anuais até 2020 para as nações em desenvolvimento não foi alcançado, a gente já viu isso. Mesmo tendo sido estendido a 2025, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul exigem que o compromisso seja levado a sério. Eu gosto que mesmo tendo sido estendida, os países exigem que o compromisso seja levado a sério, porque deixa implícito que o fato de ter sido estendido já significa que não está sendo levado a sério, o que está com toda razão aí, a redação aí do Correio Brasiliense. E não é só isso, né? Não é só a questão do dinheiro, também tem a questão de transferência tecnológica. Como assim? Um comunicado conjunto emitido após a reunião dos ministros das Relações Exteriores do grupo, os membros enfatizaram a importância do cumprimento dos acordos de fornecimento de tecnologia também, né, e financiamento climático adequado. O que seria essa questão aí do fornecimento de tecnologia? Porque existem muitas tecnologias que são necessárias para combater a crise climática, para os países se adaptarem às mudanças que inevitavelmente vão vir com a crise climática, só que essas tecnologias estão aí protegidas por propriedade intelectual ou por segredo industrial dos países ricos, então precisa dessas tecnologias. Ah, mas se vocês forem usar, vocês precisam pagar royalties. Ah, vocês não podem usar porque a gente simplesmente não vai contar para vocês como é que funciona essa tecnologia. E daí, como é que fica? Então, existe essa cobrança aí também. Olha, vocês têm que abrir aí, tem que compartilhar essa tecnologia com a gente. Tá, e por que eu tô trazendo esse ponto aqui? Daí, assim, tipo, a parte factual, a notícia era essa, mas eu acho importante trazer isso aqui porque é muito importante, né, que na esquerda, sempre que se fala em meio ambiente, tem gente que defende pautas que vão contra o meio ambiente com a desculpa de combater o imperialismo, né? Então vai defender projetos tipo, vamos explorar petróleo na foz do rio Amazonas, o que é um grande tiro no pé, porque isso não vai ajudar as pessoas pobres, muito pelo contrário. Tem a ciência aí, pesquisa,
Fundação Oswaldo Cruz nos conta que até 2100 você vai ter 12 milhões de nortistas, inclusive amapaenses, sob risco de morte por calor extremo na região. Então, se você vai lá e continua liberando dióxido de carbono na atmosfera, o que você vai acontecer é que são os pobres que vão pagar o preço mais alto por isso. Já estão pagando e vão pagar ainda mais alto. Então, defender pauta antiambiental para supostamente combater o imperialismo e cuidar dos mais pobres não funciona. O que a gente agora existem formas sim de combater o imperialismo na pauta ambiental. A gente está vendo aí algumas aí, cobrar dos países ricos que financiem a transição energética e adaptação, cobrar dos países ricos a transferência tecnológica, cobrar dos países ricos o reconhecimento dos refugiados climáticos, porque sim, por incrível que pareça, refugiado climático não é considerado refugiado, não tem os mesmos direitos dos refugiados, aí, de acordo com o direito internacional. 2020 até teve um julgamento favorável, mas só em casos de risco iminente à vida, sendo que fome e sede não são considerados riscos iminentes à vida, né? Então, eu até conto essa história nesse vídeo aqui sobre refugiados climáticos que eu fiz para o Meteoro.xp. Para quem não sabe, antes de fazer live, eu já trabalhava aqui no Meteoro fazendo vídeos sobre saúde, ciência e meio ambiente. E também tem que pensar, né, que em vez de investir em evitar a crise climática e proteger as pessoas da crise climática, os países ricos, o que eles estão fazendo é, por incrível que pareça, reforçar a fronteira. Ou seja, eles sabem que vai dar merda, sabem que os pobres fudidos do sul vão ser os que mais vão sofrer com a merda, sabem que daí eles vão tentar fugir para o norte e daí reforçam fronteira. Até falei disso lá naquele vídeo. Felizmente, os Estados Unidos não estão sozinhos. O relatório Global Climate Wall, do Transnational Institute, mostrou que 7 países que, juntos, são responsáveis por 48% das emissões de gases de estufa, gastaram 33,1 bilhões de dólares em medidas para reforçar as fronteiras e impedir a imigração, e apenas 14,8 em políticas climáticas entre 2013 e 2018. São 2,3 vezes mais investimentos em fronteiras do que em clima. A proporção entre investimentos anti-imigração e investimento em políticas climáticas dos Estados Unidos foi maior que 10-1, mas ainda foi superada pela da Austrália, com uma proporção de 13-1, e Canadá, de 15-1. E o investimento no controle da migração está aumentando nesses 7 países, com uma média de crescimento de 29% em 5 anos. A Agência Europeia da Guarda de Fronteira e Costeira, também conhecida como Frontex, viu seus investimentos crescerem em 2.763% entre 2005 e 2021. Enquanto isso, quebraram a promessa realizada em 2009 na COP15 de criar um fundo de 100 bilhões de dólares para ações climáticas. E chega no ponto que a gente começou o vídeo. E é isso. Eu fiz de novo o antídoto, fiz de novo, eu comentei a notícia, sendo que você é o comentarista. Imagina, eu adorei. Vai lá, todo E eu seu. vou te contar uma coisa. Eu adorei rever, porque eu já tinha visto esse vídeo. Agora, eu queria fazer uma proposta. Uma proposta para o pessoal do chat. Olha só, chat. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, eu queria comentar algumas coisas a respeito disso e que quem realmente manja de ambientalismo vai achar que o que eu estou comentando é um negócio meio básico. Tá entendendo? É um negócio muito, muito simples, muito básico. Tá? Mas eu acho que são coisas que são muito importantes de ser ditas e que se eu estiver falando coisa que aqui para você é básico, você vai dizer, isso aí eu já sei, isso aí é básico, eu vou embora. Fica aí. Depois você pensa, você vê se eu expliquei direitinho. Porque você sabe disso, então você sabe julgar se eu expliquei direitinho. Pode ser? Assim eu tento agradar todo mundo. Quem já entende do assunto e quem não entende ainda precisa entender. Olha só. Em primeiro lugar, a gente tem muitas noções
erradas a respeito de ambientalismo e que foram ensinadas erradas pra gente de propósito. Não é por acidente, é por projeto. Por exemplo, a gente acha que ambientalismo é, por exemplo, a gente ir lá e dar e não usar mais canudo para salvar as tartarugas. Tá entendendo? Ou então, que ambientalismo é a gente economizar a luz e água em casa. Faz sentido? Só que daí a gente começa a perceber, quanto mais a gente começa a estudar o ambientalismo e tudo mais, que essas coisas, na verdade, são coisas muito pequenas. São coisas, dado o tamanho da treta, são coisas irrelevantes. E que se você ensina as pessoas que ambientalismo é essas coisas, aí você tá fazendo uma coisa maravilhosa para essa galera aqui, que é convencer você que o problema não tá onde ele realmente tá. Faz sentido? Então, o que acontece? Brigar para os países ricos gastarem dinheiro é uma questão ambiental muito mais importante do que o canudo que você usa, o canudo que você não usa, do que quantos minutos dura o seu banho. Certo? Assim, ó, você todo o consumo de água doméstico feito em casa, feito no seu trabalho, feito certo? Ele é 6% do consumo de água potável. Mais de 90% do consumo de água potável é agro e indústria. Então, se todo mundo der as mãos e reduzir o tempo do banho e tomar menos água, e fizer cocô dia sim, dia não, e fizer xixi no banho, e reduzir pela metade todo o consumo de água em casa, no trabalho, nas repartições públicas, etc., a gente vai resolver 3% do consumo de água. Faz sentido? Isso resolve nosso problema? Isso não resolve nosso problema, tem que mexer no resto. Né? Até recentemente, era usado mais água no mundo para irrigar campos de golfe do que em residências. Pensa um minuto, deixa essa informação digerir um pouquinho. Era usado mais água no mundo em campos de golfe do que na casa das pessoas. Contando tudo, contando banho, contando escovar os dentes, contando lavar o carro, tá entendendo? Então, se a gente acha que ambientalismo é diminuir o seu consumo de água em casa, a gente está sendo feito de otário. É isso que a gente está sendo feito. Não é que não tem. Você tem que diminuir o seu consumo, maravilha. Eu também me esforço para diminuir o meu. Tá entendendo? Mas se você acha que ambientalismo é isso, você está sendo feito de otário. Porque decidir quais países vão ter que pagar bilhões impacta muito mais os outros 90 e poucos por cento. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, isso aqui impacta muito mais do que você, sei lá, escovar os dentes com a torneira fechada. Não, isso. Mas entende o que eu quero dizer? Isso aqui é brigar pelo ambiente numa escala que faz muito mais diferença. Só que você, a gente sozinho tem muito pouco poder sobre isso. Os BRICS todos juntos têm mais poder. Para pegar isso aqui que foi combinado e cobrar. E o que leva a gente para outra ideia errada que é passada para a gente a respeito disso. Porque assim, meu amiguinho, os Estados Unidos, a União Europeia, esses caras têm que pagar para a gente para resolver essa treta, não é porque eles são bonzinhos e não é porque eles têm mais. É porque foram eles quem causou essa treta. Eles causaram essa treta.